Pode? Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar nosso estudo dessa noite. O pessoal está com medo, está tudo escondido lá no fundo, né? Mas vamos lá. Então, para a gente começar o trabalho dessa noite, a gente separou mais um filmezinho, né? Para dar uma emoção maior. Esse vídeo que a gente vai passar é um trechinho daquela série que a gente já comentou com vocês, The Chosen, né? Os Escolhidos, que é uma série atual muito, muito boa, muito fiel, que conta o Evangelho de Jesus, né? E essa passagem que a gente vai mostrar para vocês hoje é um trecho que vem muito a calhar, né? com o trabalho espírita, né? Maria Magdala, né? Da cidade de Magdala, Maria Madalena, que era uma cortesã e foi uma das escolhidas por Jesus para começar a acompanhá-lo, acompanha-o. Mas em determinado momento desse acompanhamento, ela sofre o que todos nós sofremos, uma queda. Ela tem um deslize, ela cai e ela abandona Jesus. E esse trecho é um trecho em que ela é reconduzida, né? Então, tem um textinho, né, uma conversa bastante legal, né, entre Maria Madalena e Jesus, e junto a eles está presente a Maria, mãe de Jesus, né, que também andava com eles, né? Então, essa foi a nossa reflexão da noite, né, pessoal? Qual que é a grande lição? Quem aqui é perfeito? Quem aqui não vai errar? Não é bacana quando Jesus vira para ela e fala assim, mas você realmente achou que você não ia errar de novo? Né? E uma hora que ela fala também, fala, eu acho que ser como você é muito para mim. Ele falou, eu sei que é muito. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer o coração. A gente importa é a boa intenção. É o que a gente sempre fala aqui, que a doutrina espírita fala, porque ela é baseada no Evangelho, né? O que vale, no final de tudo, é a tua intenção, é o que você quis fazer, o que você quis produzir, né? E Maria Madalena se acha extremamente culpada de ter caído, de ter errado, e Jesus mostra para ela que não, né? E é assim a nossa doutrina, e é assim o Evangelho todo de Jesus. Somos todos filhos de um Pai extremamente amoroso e misericordioso. Um Pai que não castiga, que não pune, não existe isso, pessoal. Existe causa e consequência. Da lei das consequências, nenhum de nós fugirá. É isso que existe, né? Como disse Jesus, referendando o Velho Testamento. É a parábola da semeadura. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Semeamos o que quisermos, temos o livre-arbítrio, fazemos o que nós quisermos, não é verdade? Eu não posso pegar essa cadeira aqui agora e jogar? Posso. Temos o livre-arbítrio. Mas a consequência do que fizermos, de bem ou de mal, vai ser colhida obrigatoriamente por nós. Então a dica da noite começa desde agora a fazer o bem. Se só o bem, porque é a boa semente, né? Aquela raiva, aquele ódio, aquela pessoa que você ainda é inimigo, vai deixando isso para trás, vai consertando isso, porque é isso que você está semeando para amanhã, né? Nós hoje estamos preparando o nosso dia de amanhã. E é isso que Jesus nos ensina. E é isso que Jesus fala para Maria Madalena, fala, não é para os perfeitos, né? Bem, vamos aprender, vamos crescer juntos. Só aquela coisa de nós humanos, né? Só errar 2 vezes na mesma coisa é burrice. Então, cometeu um erro, sofreu, teve a consequência do erro, aprendeu, muda a gente. É a tal da transformação moral que o nosso Espiritismo nos ensina. Isso é que é a transformação moral. É aprender com os nossos erros.
Nós vamos errar outras coisas? Vamos, porque não somos perfeitos, somos espíritos ainda muito imperfeitos. Muito imperfeitos. Mas é para isso que nós estamos aqui. Para aprender nessa grande escola que é a encarnação. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá voltar para o nosso livro dos Espíritos. Pessoal, interrompam, perguntem, conversem. O objetivo nosso é esse, a gente aprender juntos, tá? Então, nós estamos lá no capítulo 11, falando dos 3 reinos. Já falamos sobre os minerais e as plantas, e hoje nós vamos começar a falar sobre os animais e o homem. Esse capítulo é mais interessante do que o da semana passada, né? Planta, só para resumir, planta pensa? Não. Planta sente? Não como a gente. Ela tem reações físicas, as ações físicas sobre ela. Ah, Paulo, mas eu canto, ela cresce melhor. São as boas vibrações. Se puser uma valsa, uma música clássica para sua samambaia, ela vai ficar bonitona. Se puser uma sirene de gente gritando e tiro o dia inteiro para ela, ela vai ficar ruim. Porque são as diferenças de vibração. Se fazem isso com uma planta, o que é que pode fazer com o ser humano? Então, pessoal, a gente vê muita gente hoje em depressão. Senta na frente da televisão e vê todos os jornais de tragédia das 6 da tarde até as 10 horas da noite quando vai dormir. O que aconteceu com essa planta, ser humano? Vai dormir com uma vibração terrível. Dorme mal, tem pesadelo, vai para um umbral, vai andar com espíritos da sua mesma sintonia, né? Então, esse ensinamento das plantas vem muito a calhar para a gente falar de novo da sintonia. Legal? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre os animais e o homem. Já disse para vocês, né? Para aqueles que têm um bichinho de estimação, né? Também conhecidos como pet, vai ser um pouquinho decepcionante, né? Porque a gente coloca muito nos nossos animaizinhos, muito de nós humanos. Muito de nós, pessoas, né? Mas, vamos lá. Então, Kardec inicialmente pergunta para o espírito de verdade, né, a pleiade de bons espíritos. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil a gente estabelecer uma linha de demarcação entre os animais e os homens, quando a gente fala de inteligência, né? Porquanto alguns animais mostram, sobre esse aspecto da inteligência, notória superioridade sobre certos homens. Então, Kardec está observando que alguns animais na natureza, ele está colocando que tem uma certa inteligência, né? Como é que um elefante consegue, durante 40, 50 anos de vida, saber o mesmo caminho daquela fonte de água que não seca no período da seca? É um exemplo, né? Nossa, extrema inteligência, ele usa GPS, ele consulta o satélite da NASA, né? Então é isso que a gente vai questionar. Então ele faz essa pergunta, né? Pode então essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso entre a inteligência do homem e a inteligência do animal? Né? Então, vamos lá. A esse respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Então, os nossos cientistas não se entendem, né? E a gente também, com o nosso coração, com os nossos animaizinhos de estimação, também não conseguimos entender muita coisa, né? Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Mas, Paulo, isso é meio loucura. Vocês nunca viram ninguém vestir o animalzinho de estimação com roupa no inverno, no verão? Querem essas pessoas que os animais sejam homens, né? Nós não estamos criticando, só estamos dando exemplo. Está todo mundo errado. Estão todos em erro.
O homem é um ser à parte, que pode descer muito baixo algumas vezes e que também pode elevar-se muito alto. Então vamos lembrar aquilo que a gente falou? O homem tem um espírito, não é? Quais são as 3 características do espírito? Nós vamos decorar isso aqui até daqui a uns 5 anos, né? Inteligência, pensamento e vontade. Lá atrás, quando a gente começou a estudar, começamos o livro dos Espíritos, né? Quando a gente começou a olhar para o universo, a gente também descobriu que o universo tem 3 coisas. 3 coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Simplificou para vocês? Mas o nó vem depois, né? Tudo que não é Deus, o que Deus é Deus. Não tem, alguém tem alguma dúvida do que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Olhai cada coisa que existe no universo e vede que por trás a causa primária é Deus. Bom, sobrou 2 coisas para a gente ver no universo: matéria e espírito. Aí começou o nó. Vocês vão ter uma notícia meio ruim. Vamos lá. Para ser espírito precisa ter o quê? Inteligência, pensamento e vontade. Tudo no universo que não tenha inteligência, pensamento e vontade é matéria. O chão é matéria. A luz é matéria. O som é matéria. A gente tem muito na nossa cabeça que matéria é uma coisa rígida. Não é verdade? E ainda vem Einstein para ajudar a gente, né? E fala que a matéria é a energia congelada, densa. Bom, então no universo, ou é Deus, ou é espírito, ou é a matéria. Para ser espírito tem que ter inteligência, pensamento e vontade. Eu só lembrei disso porque nós vamos entrar na definição do que é o animal, né? Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. O homem, aqui ele está falando do homem, que pelo nosso corpo, nós somos parecidos com os animais. E muitas vezes, alguém aqui consegue sair pulando de galho em galho numa árvore? Não, é uma aptidão própria do macaco, né? Alguém aqui consegue farejar o café, né, que está lá na casa da vizinha a 3 quilômetros? Não, isso é uma coisa dos cães, né? Então, fisicamente, o homem é até menos dotado que os animais. Obrigado a inventar com a sua inteligência, está falando dos homens, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação, que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre, né? Então veja, a natureza nos deu tudo que o homem precisa. A natureza deu aos animais tudo o que eles precisam, mas o homem não. Por isso fomos dotados de inteligência. As necessidades que nós temos é diferente das necessidades dos animais. Os animais vivem muito bem, obrigado, inclusive sem a nossa ajuda. Aliás, sem a nossa ajuda, vivem melhor ainda. Não é verdade? Porque a natureza lhes supriu de todas as suas necessidades. Mas nós, os homens, não, né? Para isso nós ganhamos a inteligência, para a gente completar as nossas necessidades. Seu corpo se destrói como dos animais, mas ao seu espírito do homem está assinado um destino que só o homem pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Então aqui ele já está falando, fisicamente, o animal é melhor em algumas coisas, o homem é fraco em outras, mas espiritualmente há uma diferença, né? O Espírito de verdade está nos preparando para essa diferença aí. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos,
Não sabeis distinguir-vos deles, né? Então essa dúvida toda que a gente tem entre os homens e os animais, né? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então nós pensamos em Deus, por exemplo. É um exemplo que ele está dando para distinguir. Tá? Mas isso aqui é só uma introdução. Nós vamos mais para frente que vai ficar melhor. Poder-se-á dizer que os animais só fazem as coisas por instinto? Se a gente está dizendo que ele não é tão inteligente assim, ainda aí há um sistema, há um certo grau de inteligência que ele vai explicar. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem uma inteligência, porém limitada. Calma. Então eu falei, eu tinha certeza que o meu cachorro era inteligente. Que o meu gato é muito inteligente. Por quê? Porque toda vez quando eu chego com o carro, ele vai lá e senta no portão. Isso é inteligência. Não, isso é fome. Não é? Ele está acostumado que quando você chega, chegou quem dá comida. Então isso é um instinto de preservação. Né? Ele está falando aqui de um outro grau de inteligência que a gente vai chegar mais para frente. Está meio zoado, né? Tem os animais alguma linguagem? Tem os animais alguma linguagem? Se você está falando de uma linguagem igual à nossa, formada de sílabas e palavras, não. Mas olha que interessante. Meio, porém, de se comunicarem entre si, pessoal, eles têm. Quer dizer que um gato entende um outro gato. Um cachorro entende um outro cachorro. Ok? Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Não pela linguagem de sílabas e palavras. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, esses animais se comunicam com linguagem? Não, com um sistema próprio deles. Com que objetivo? Única e exclusivamente de suprir as suas necessidades. Que necessidades? Fome, frio, sobrevivência, fugir, caçar. Então veja, e ele fala que as ideias que eles podem ter também são restritas a essas necessidades. Por isso que ele está falando que os animais têm uma certa inteligência ao seu modo. Legal? Eles têm uma capacidade de aprendizado, né? Tem, mas esse aprendizado também baseado nas necessidades. Tem. Os animais têm uma capacidade, aprendem. Como é que é feito o adestramento de cães? Sempre com recompensa. É um condicionamento, né? Então você consegue que ele faça coisas incríveis mediante o quê? Alimentação, mediante um carinho, né? Sempre no condicionamento. Ele não tem sentimento? Nós vamos chegar lá. Calma, mas não, já vou te adiantar, não tem. Sentimento como... Porque assim, pessoal, quando a gente fala, o bicho tem inteligência, a gente pensa na inteligência igual à nossa. Não, ele tem uma própria. O animal tem um sentimento, a gente pensa no quê? Ah, ele ficou triste porque eu fui viajar. Ah, ele está chateado porque eu briguei com ele. Não. E quando uma pessoa morre e ele fica deitado lá? É o condicionamento. Ele ficava junto daquele, como se fosse dentro de uma matilha. Né? Ele está sentindo que o macho alfa, o líder da matilha, não está.
Ele não tem um pensamento falando, nossa, meu dono morreu. Até porque eles não têm consciência de si mesmos. Mas Fala. nós humanos também somos condicionados. Condicionar. Mas a gente tem um sentimento, a gente fica triste por outras razões que eles não conseguem. Fala, André. As baleias também elas se locomovem de um certo lugar onde vivem para fazer as vezes irem para outros. Isso. Para poder. As baleias, né, viajam centenas de milhares de quilômetros para ir. Também é Condicionamento. Né? Condicionamento. Uma capacidade de aprendizado, porém vinculada à sobrevivência, né? Exato. Você vê, isso, o que a Paty falou. É uma inteligência, mas sempre ligada ao quê? A uma necessidade. Ou a sobrevivência, ou a alimentação, né? Exatamente. E o cachorro ainda é interesseiro. Todos eles são. Bom, nós também somos, né, Felipe? Nós também somos, né? Pois é. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Vou dar um exemplo, né? O avestruz que não fala. A girafa que não fala. Aliás, é engraçado, os dois pescoçudos que não falam, né? Não latem, não emitem nenhum tipo de som. Ele está perguntando, né? E esses aí? Não tem nenhuma linguagem? Porque o Kardec, ele está preso naquela concepção de que a linguagem é o que nós falamos, ou é um latido, ou é um miado, né? E não é só isso que os animais comunicam, não. Compreendem-se por outros meios. Um olhar, um cheiro, né? Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondeis das palavras? E os mudos? Né? Então veja, ele está dando uma corrigidinha aqui no Kardec. Falou, mesmo os humanos que falam. Entenderam? Falei? Joia. Então ele está dizendo aqui que nesses animais que não produzem sons, há outros meios de comunicação. Não é? Facultada-lhe sendo a vida de relação, então aos animais é dada uma vida de relação. Tá? Os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Então, assim como a gente, eles se relacionam com os outros da espécie. Isso que é essa vida de relação. Então, para isso, eles têm que exprimir o que eles sentem e o que eles precisam, né? Vocês pensam que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias. De novo, tudo que ele se comunica, a forma, independente se é um som, se é qualquer outra forma, tudo está restrito às suas necessidades, né? Não há aí um pensamento, né? Exato. Um gato não vai chegar e falar, ô gataiada da rua, vamos fazer um churrasco lá em casa hoje? Meu dono colocou mais ração. Vocês estão entendendo? Isso que não acontece. Eles não têm esse grau de inteligência. Está sempre ligado, né, às necessidades, ao passo que a do homem é mais perfeita e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então a gente consegue manifestar através da palavra tudo que a gente pensa. Toda a nossa inteligência. Ok? Aí a pergunta de $1 milhão. E o livre-arbítrio? Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E aí? Quem acha que animal tem livre-arbítrio? Levanta a mão. Quem acha que não tem? Não acha porcaria nenhuma.
A grande maioria não tem a ver. Vamos lá. Os animais não são simples máquinas como a gente supõe. Porém, contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. E não se pode comparar ao do homem. Então veja, de novo, o poder de escolha que o animal tem é se ele vai comer, se ele não vai comer. Se ele está com fome, se ele está com fome. Se ele vai fazer xixi, se ele não vai fazer xixi. Se ele vai pular o muro da sua casa e sair correndo para a rua porque ele está sentindo um chamado da natureza ou não. Né? Se ele vai resolver morder a perna daquela visita que vem 50 vezes na sua casa, mas hoje ele achou que ele vai morder. Estão percebendo a diferença? Então, essa forma de livre-arbítrio é muitíssimo inferior ao dos homens. Porque os animais não têm os mesmos deveres que a gente, não têm as mesmas obrigações que a gente. Né? A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Então os animais não conseguem criar, não conseguem ter uma percepção diferente do universo. Eles vivem em função das suas necessidades corpóreas. Ok? Corpóreas. Da onde que vem a aptidão que certos aí, o Kardec, né, como a gente sempre fala, ele cutuca, né, ele vai até o fundo. Então, da onde que vem a aptidão que certos animais têm para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Olha que pergunta interessante. Mas por que tem ave que fala? Né? E por que o macaco, que é o mais parecido com a gente, não fala? Kardec era bom, né, gente? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. Então, pessoal, quando a gente ensina para um papagaio cantar o hino do Corinthians, ele não torce para o Corinthians, ele não se emociona com o hino do Corinthians. É um instinto de imitação. Né? A maioria deles, inclusive, nem formula exatamente as palavras. Né? É uma imitação de sons. E ele tem essa capacidade vocal. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Uma condição da natureza. Não liguem isso com uma inteligência. Não liguem isso com uma forma de comunicação. Né? Pois que os animais possuem uma inteligência, né, que o Espírito de Verdade falou, que lhes faculta uma certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Agora vai começar a complicar. O que é esse princípio independente da matéria que o Kardec falou? Olha como Kardec era um bom cientista e um ótimo professor. Ele não quis induzir uma pergunta, ele não quis induzir uma definição, mas o que ele está perguntando? Ele está perguntando o seguinte: se os animais têm uma certa inteligência limitada, eles têm alma. É isso que ele está se vendo ao princípio independente da matéria. Ele generalizou. Então, tem alguma coisa naquele corpo daquele animal? Tem? E aí? Tem? 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 E para confundir mais ainda a gente, e que sobrevive ao corpo. Então, há uma energia nos animais, independente da matéria, e que sobrevive ao corpo, ou seja, sobrevive à morte material. Mas calma.
Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E aí? Já vamos raciocinar antes da resposta? Tem inteligência? Tem pensamento? Tem vontade? Então não é espírito. Né? Mas vamos lá. É também uma alma. Se você quiser, né? Dependendo isso do sentido que se der a essa palavra. Não é uma alma semelhante à nossa, mas é um princípio energético ali. É, porém, inferior à do homem. E mais, há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à distância que tem entre a alma do homem e Deus. Está longe? Está muito. Se nós estamos extremamente longe de Deus, o animal, a alma do animal, se assim quiser chamar de alma, está para nós nessa mesma medida. Paulo, é uma alma que evolui. Sim, vamos ver isso. A Fátima perguntou, mas é uma alma que evolui? Sim. A lei do progresso está presente no universo inteiro. A minhoca evolui? Evolui. Fala, Daniel. Tem estudos falando que a gente é evolução do macaco, né? Por que a espiritualidade fala a respeito disso? Porque se os animais não têm pensamento, não têm vontade... Você me arrebenta, né, Daniel? Daniel está perguntando, falou, bom, como é que fica então nessa tese científica de que o homem evoluiu do macaco? Né? A tese espiritual não concorda com isso. Né? Quando a gente fala que o homem veio do macaco, é uma forma muito simplista da explicação científica. Na verdade, a ciência fala que tudo veio lá de uma energia única, que em algum momento as coisas vão se desmembrando. Então não é que o homem veio o macaco e surgiu o homem. Desmembrou. Então tem uma raiz única, mas não significa que é equivalente. Sim. Porque se assim fosse com essa ideia de que a gente veio do macaco, hoje o macaco não existiria porque tem o homem. Exatamente. Né? Então, é porque essa frase acaba simplificando uma teoria que tem muito mais complexidade. Se o macaco evoluiu até o homem, não tinha mais que ter macaco. Né? Então, Mas é uma ideia de que tem uma energia em comum. Não que nós somos descendentes do macaco, mas ele tem uma fonte de energia em comum. Tá. Na doutrina espírita, a coisa é um pouquinho mais complicada. Primeiro, o que a gente entende? Que há uma energia, que nós temos o espírito também vem progredindo, vem evoluindo, e que reencarnamos em vários e vários e vários corpos, por várias e várias e várias vezes. Então, existem espíritos ainda pouco evoluídos que em planetas menos evoluídos ainda estão nos homens das cavernas? Sim. Né? Há uma linha atual do espiritismo, Divaldo fala um pouco sobre isso, de que os nossos corpos como seres humanos vêm evoluindo, principalmente um osso que tem na base do crânio, borboleta, como é que chama? Eu acho que é esfenoide. Esse osso que fica na base do crânio, ele no passado era mais assim, o que fazia com que o nosso cérebro fosse um pouquinho menor. E os cientistas descobriram que ao passar do tempo ele vem ampliando e vem trazendo cérebros com novas possibilidades. Então que espíritos mais evoluídos vêm reencarnando em corpos mais evoluídos. Isso, gente, são evoluções assim em milhões e milhões e milhões de anos. Né? Essa geração que está vindo agora, ela já está saindo com mediunidade de fábrica. Né? Já vem de DNA. Né?
Então, é isso aí que o Espiritismo, que os Espíritos nos falam sobre a evolução. Os corpos vão evoluindo, mas sempre o Espírito vem de fora. Né? Tá bom? Oi? Por exemplo, eu tenho um vínculo com você, espiritual. Tá. A gente estabelece esse vínculo com os animais? Não. A Paty está perguntando, falou, nós temos, todos nós aqui, a gente tem um vínculo interpessoal. Nós temos destinos entrelaçados, aprendizados entrelaçados. Nós que estamos todos aqui, não estamos aqui por acaso. Né? E com os animais também temos? Não. Porque a gente vai ver o que é essa energia do animal um pouquinho mais para frente. Tá? Nós não temos essa condição. Tá ok? A gente vai chegar lá. Então é também uma alma, porém é muito inferior do homem. Legal? Vamos embora, vamos seguir. E agora? E depois da morte? Conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Porque ele falou que tem um tipo de alma. Essa alma não é igual a do homem, ela está muito lá para baixo, na escala da evolução. Mas aí, depois que o bichinho morre, ele tem uma consciência, conserva a alma? Agora é a notícia que vocês não vão gostar muito de ouvir. Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. Porque eles não têm essa mesma inteligência. Pessoal, vocês já fizeram a brincadeira de botar o seu bichinho de estimação na frente do espelho? Ele não se reconhece. Ele não tem consciência de si mesmo. Não é isso, doutor? Não tem consciência de si mesmo. Porque a inteligência dele é limitada às suas necessidades. Então ele olha e fala assim, esse bicho vai me pegar? Aí ele faz assim e o bicho também faz. Ele fala, tá tudo bem. Ele faz assim e o bicho também faz. E ele não entende aquilo. Ok? A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então aqui é a dica da pergunta que falaram do progresso. Mas essa energia, essa alma que hoje é um animal, será no futuro um espírito? A vida inteligente lhe permanece latente. O que quer dizer latente, pessoal? Está ali guardadinha. Ela vai aflorar na distância do animal para o homem, do homem para Deus. Então eu posso ter uma afinidade com ele. Ela não vai, o animal não vai ter essa consciência agora, né? Pode ter, pode, depois pode. Mas calma, tem uma notícia boa também, não é só, puxa vida, achei que meu bichinho me entendia, me conhecia, né? Eu tenho uma gata em casa que só eu ponho a mão nela, né? A Fátima conhece. Mas por quê? Ela vê em mim o quê? Um provedor de alimento, gente. E que eu tenho uma ótima vibração. Para de pensar assim. Em relação a isso, a vibração, assim, eles têm essa facilidade de desenvolver uma sensibilidade a mais? Tem muita lenda, tem muita coisa na internet, no YouTube, que o bicho tira energia negativa. Não. Não é essa a finalidade dele. Mas talvez eles não podem sentir uma vibração boa, porque a moca tem tá. Aí alguma afinidade nesse sentido. Isso. Né? Qual é a função do animal? Por que Deus colocou o animal nesse plano? Para nos auxiliar. Ele consegue me tirar uma energia negativa? Consegue. Como? A hora que eu olho para o gatinho rolando de barriga no chão e eu falo, eu elevei a minha vibração. Ele me ajuda. Mas, gente, um animal suga. Pessoal, nós aprendemos aqui. Nós somos o que nós somos. Se a tua moral está lá no pé, se você é uma pessoa má, ruim, trata os outros mal,
não vai ser o teu gato que vai tirar uma obsessão nem uma influência ruim. Em relação a não limpar a energia ou mudar a energia, mas a perceber energias espirituais, Sim. Eles conseguem. Sim, sim. Não, aí a doutrina é omissa. Tá? Eles conseguem perceber essas energias. Tá ok? Então a vida inteligente está lá em estado latente nesses pequenos espíritos. Para a alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? O que vocês acham? Tem inteligência, pessoal? Tem livre-arbítrio? Então não. Porque um cachorro vai falar, olha, eu desencarnei, agora eu quero experimentar a experiência de ser gato. Né? Isso acontece conosco. Né? Eu fui homem durante 10 encarnações, adorei ser homem. Aí os bons espíritos chegam e falam, então, né, Paulão? Tá na hora de você ser mãe, né? Tá na hora de você ficar em casa um pouquinho arrumando as coisas, cuidando de filho, né? Então vamos reencarnar mulher. São as experiências, pessoal. Né? Vamos lá. Não, porque os animais não têm livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, pessoal? É poder de escolha. Paulo, mas meu cachorro escolhe. Não, gente, ele tem aquela inteligência ligada à necessidade. Quando ele escolhe ficar no meu colo e não no da Patrícia, é por uma questão de segurança. É uma questão de segurança. Não é porque o Paulo é mais legal do que a Patrícia. Não, ele não tem esse tipo de inteligência. Tá ok? Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem. Vamos lá, calma. O que é um estado de erraticidade? Então, para aqueles que não acompanham a gente há mais tempo, né? Quando estamos aqui encarnados, somos almas, somos espíritos encarnados. Quando nós não estamos encarnados, nós estamos numa condição chamada de erraticidade. Vamos tentar dar um plano espiritual. Você está no mundo espiritual. Chama-se erraticidade. Não se chama erraticidade porque nós estamos errados, ou porque estamos errando, mas sim por uma questão muito bonita. Quando estamos no mundo espiritual, nós não temos, a nossa morada é o universo. Por isso que se diz que nós estamos na erraticidade. Nós não temos um lugar determinado para ficar. Nós acabamos ficando restritos a alguns lugares por causa da nossa condição vibratória e de evolução espiritual. Tá? Mas não é estar na erraticidade. E aí, a alma do animal fica no estado de erraticidade? E aí, o que vocês acham? Então, um monte de pergunta boa essa noite, né? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não se acha mais unida ao corpo. Ok? O bichinho desencarnou. Então o bichinho também desencarna. Desencarna. Eles têm um princípio energético, têm um tipo de alma, muito pouco evoluída, mas tem. Saiu do corpo, eles vão para uma certa erraticidade. Porém, não é um espírito errante. O espírito errante, quer ver, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Pelo menos aqueles que já conhecem um pouquinho mais da doutrina. Quando eu desencarnar, eu posso ficar na minha casa? Posso. Porque eu tenho livre-arbítrio. Animal tem livre-arbítrio? Então ele não escolhe, então ele não é um espírito errante. Ele não é um espírito lá, né? O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Né? Então, como ele não tem
ele não é um espírito na erraticidade. Esse livre-arbítrio, os animais não possuem. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, nós temos consciência de nós mesmos. Lembra que ele falou? O animal não tem consciência de si mesmo. Mas, Paulo, eu dei um nome de Moca na minha gata. Eu chamo, ela vem. É um condicionamento, ela está habituada. Ela não sabe o que é Moca. Ela não sabe que Moca é um tipo de café, que ela é branca, cor de café, por isso que eu chamei ela de Moca. Não. Ela ouve aquilo e falou, opa, comida ou carinho? Não é? É, gente. Mas você escutou ela falar? Ela já falou assim, café ou carinho? Eu falo, café. Requeijãozinho. A alma, o espírito do animal, depois da morte, olha que interessante, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado. O que é utilizado? Ele reencarna. Quase que imediatamente. Ele não tem poder de escolha da espécie, Não. mas ele nasce em todas as espécies. Ele vai evoluir como toda a energia, né? E isso vai trazer outro corpo para ele da capacidade evolutiva. Isso vai trazendo outros conhecimentos, até que a inteligência latente dele, daqui a alguns bilhões de anos, desperte. Mas mesmo no reino animal, ele troca, então? Sim, sim. E qual que seria o bicho mais evoluído? Sei lá. Aí, essa pergunta eu não sei te dizer, né? Não sei te responder. Mas olha só, interessante, ó, duas coisas interessantes. A gente já estudou isso daqui, ó, quando a gente falou de chuva, de tempestade, lembra? Que existem espíritos de categorias inferiores que cuidam só do clima, só das plantas. Então existem espíritos que cuidam só dos espíritos dos animais, né? E eles voltam, como por exemplo, o cachorro volta com o cachorro. Sim, voltam. Sim, voltam, são reutilizados, né? Só que, como eles não têm consciência de si mesmos, né? Não podemos. Eu usei o termo reencarnando aqui, mas é só para a gente entender, porque na verdade eles não reencarnam. A energia deles é reutilizada. Veja que ele não usa o termo reencarnação, né? E ó, quase que imediatamente. Eu, quando eu estava ontem e hoje pesquisando para falar sobre isso, eu achei assim uns 1000 vídeos teoricamente espíritas de pessoas que dizem que o Kardec está errado, que o cachorro dela ficou na casa dela 1 mês. Pessoal, sigam o que diz Kardec. Não erra nunca. Ninguém ainda desbancou o espírito de verdade e a doutrina codificada, né? Essa alma do animal, que é uma alma, né? É uma alma, né? Uhum. Ela volta para um animal igual aquele. Sim, sim. Cada animal recebe a mesma alma. Sim. Não vai para outro. Isso. Mas aí eu acho que você falou que eles não ficam no lugar, porque eles reencarnam rápido. Isso. Quase que imediatamente. Mas nosso, você fala que os espíritos ficam esperando para vir, né, encarnar. Isso. Ficam lá. E muita gente não está querendo ter filho. Isso. O animal não tem isso, né? Porque Não. ele escolhe não ter filho. Não ter o filhote. Você tocou em 2 pontos muito interessantes. A Fátima tocou num ponto muito interessante. Que nós ficamos na erraticidade. Porque pensamos. Porque temos livre-arbítrio, temos vontade. A gente fica na erraticidade fazendo o quê?
avaliando o que fizemos, sofrendo consequências do que fizemos, boas ou ruins, nos preparando para uma nova oportunidade de progresso e de melhora. Por quê? Porque temos inteligência, pensamento e vontade. Os animaizinhos, como eles não têm livre-arbítrio, não têm inteligência, não têm pensamento, eles também não têm o que espiar. Nós vamos... Isso. Exatamente, eles não têm consequências como nós. O cachorro, quando vai para a erraticidade, ele não vai para um umbral porque ele mordeu o carteiro. Porque ele não tem consciência daquilo, ele fez aquilo como estado de necessidade. Ele viu uma coisa azul e amarela passando na frente dele, ele achou que era uma arara. E ele foi lá e quis caçar a arara, mas era o carteiro. Ele não tem responsabilidade por isso. Nós temos. Nós temos inteligência, pensamento e vontade. Não dá para a gente confundir o carteiro com uma arara. Né? Então, essa é a diferença. Por isso que eles não ficam na erraticidade. Né? São energias que são rapidamente reutilizadas. Então, a Fátima também lembrou muito bem, né? A grande dificuldade de quem? Ninguém mais quer ter filho hoje. Liberar o aborto. Né? Para pessoas que não são espiritualizadas, agora é legal. Então ninguém mais pune. Estão se fechando as portas da oportunidade das reencarnações. Nós que estamos aqui para voltar para cá, vamos penar. Nós vamos ter muita dificuldade. Os bichos não. Né? Paulo Kardec perguntou para o espírito de verdade qual é melhor de ser humano lidar com outro ser humano ou com os animais. Ele não perguntou, mas... Não, mas eu acho que... eu vou falar, melhor mexer com os bichos, né? Os bichos que não são maldosos, né, Zé? Verdade. Deixa eu só concluir aqui, ó. Então tá aí, ó. Não é dado a espírito dos animais tempo de entrar em relação com outras criaturas. Né? Então, o espírito do cachorrinho não vai brincar com o espírito do cachorrinho lá. Mas Paulo, a gente já está com o tempo vencido, né? Mas eu li lá no nosso lar que tem cachorro. Eu li no livro não sei o que, de não sei quem, pelo espírito Zé da Silva, que o cachorrinho estava lá, que tinha um... Cuidado, pessoal. Existe muita coisa na literatura espírita que são romances. Né? O próprio livro Nosso Lar tem um capítulo onde André Luiz presencia, eu comentei isso na semana passada, que um grupo de espíritos que teria ido fazer um resgate no umbral, retornava ao nosso lar e acompanhado de quê? De cachorros e de muares. Em outros livros, André Luiz nos narra que lá nas regiões umbralinas, eles levavam aves muito grandes, semelhantes a águias, que se alimentavam de energias pesadas. Então veja. Então o que é isso? Então está tudo errado. Pessoal, espiritualidade é capaz, já vimos isso, de plasmar as energias dentro das necessidades. Não é verdade? Não é plasmado sopa no nosso lar? Espírito tem estômago? Espírito precisa comer? Espírito precisa fumar? Espírito precisa beber? No entanto, tem refeição. Então são energias transformadas, aquele fluido cósmico universal que a gente aprendeu lá atrás, aquela energia que é a matéria-prima do universo, que os espíritos, de acordo com o seu grau de maior ou menor evolução, são capazes de transformar e plasmar. Por que fala plasmar? Porque não usa as mãos. Ele mexe, ele constrói as coisas com o pensamento, ele plasma o que ele quiser.
Então, um espírito que está em perturbação, acabou de desencarnar, não seria conveniente se a espiritualidade pegasse o seu cachorrinho de estimação de uma vida e falasse, olha, está tudo bem aqui, tanto que o seu cachorrinho também está aqui. Acalmou aquele espírito. Até que ele entenda. Eu posso plasmar o mesmo encarnado para outro espírito, por exemplo, uma Coca-Cola, por exemplo? Você encarnado Encarnado. no plano espiritual, sim. Aqui não. Mas eu encarnado. Você encarnado, desdobrado, durante o sono, na emancipação da alma, no plano espiritual. Você pode, sim. Assim desse jeito não. Pode. Tá bem? Sim. Pessoal, precisamos encerrar aqui que já estouramos o tempo. Só para fechar, muitos de nós fazemos muitos trabalhos durante a noite enquanto dormimos, hein? É que nós não temos a lembrança disso. Né? Às vezes a gente acorda cansado, às vezes a gente acorda meio preocupado, às vezes muito alegre. São trabalhos que realizamos enquanto dormimos. Nossa alma se emancipa e vamos fazer de tudo, de bom e de ruim. E como evita isso? E como evita? Não evita, é da natureza. O que você pode fazer, o Dani falou, como é que evita isso? Não se evita. A gente dorme, a alma emancipa. Ela se liberta, ela retorna ao estado espiritual, ainda presa na carne. Mas eu não quero ir para um lugar ruim. Pense bem. Oração antes de dormir. Desliga o celular. Sai da televisão. Faça uma boa leitura. Pega o Evangelho, pega uma obrinha do Chico, pega um livro agradável. Não precisa ser espírita. Melhore a sua vibração, que quando você desdobrar, quando você se emancipar, você vai ser atraído para onde? Para aquele mesmo grau de vibração. Rapidinho, Fabiano, vamos supor, você tem um espírito parado aqui, do lado. Tem um monte. Eu quero plasmar um bolo para ele nessa cadeira aqui agora. Eu posso fazer isso? Pode. Você tem que ter muita força mental para você lembrar, né? E você está lá, mas pode. Tá bom? Beleza. Beleza, gente? Deixa eu ver se eu acabei, se não tem mais nada. Acabei. Dúvidas? Vamos lá. Os nossos sonhos, eles têm a ver com essa gente... Os o quê? Desculpa. Os nossos sonhos. Eles têm a ver quando a gente faz um trabalho, quando a gente está dormindo? Tem. Ó, pergunta dela, e os nossos sonhos têm a ver com essa emancipação da alma? Tem tudo a ver. Com uma observação. Tá, mas Paulo, peraí. Eu sonhei que eu estava andando de bicicleta, subi num pé de couve, meu amor passou e o sol se pôs. Isso não faz o menor sentido. Quando estamos aqui encarnados, quando estamos conscientes, o nosso cérebro é limitado. Quem pensa, pessoal, é a nossa alma. Né? Quem pensa é o espírito. A alma saiu, você pode fazer o que você quiser com o cérebro, ele não vai pensar. Quem pensa é o espírito. Mas, quando aqui encarnados, ele usa do cérebro para manifestar aquilo. É como se fosse o carro. Ok? Só que o espírito anda a 5.000 km por hora. E o teu cérebro, que é o carro? A 110. Então, muita coisa que a gente vê no plano espiritual, que a gente sente no plano espiritual, que a gente entende no plano espiritual, quando a gente retorna para o corpo, o nosso cérebro não entende o que é aquilo. Ele não interpreta aquilo. E ele faz o quê? Só com símbolo. Qualquer coisa para você não pirar. Para você não falar, não. Vamos dar aquele velho exemplo. Pega um índio, lá na Amazônia. Se eu pudesse me teletransportar agora, mostra isso daqui para o índio. Raul, cara pálida, celular. O índio vai olhar isso aqui e falar, agora vai lá e conta na sua aldeia o que você viu. O que o índio vai falar? Nós, quando emancipamos da alma e vamos para o plano espiritual e retornamos, nós somos esse índio. A gente, com as nossas condições, com o nosso conhecimento cerebral, a gente não consegue traduzir metade do que a gente viu lá. E aí o nosso cérebro usa subterfúgios, artimanhas, né? Beleza? Dia a dia,
no dia a dia a gente vai lembrando alguns fatos que a gente está fisicamente aqui e vai vindo sobre a nossa mente daquilo que você. Isso, no dia a dia. Então, isso daí é uma coisa que os franceses estudaram e chamaram de déjà vu, né? Quem aqui nunca teve, às vezes, uma conversa que você chega na conversa e a pessoa fala uma coisa, mas já aconteceu. Ele me falou isso, e eu respondi isso, e você vai lá e faz igual. Não é isso? O que são isso? São projeções, né? São projeções, são experiências já vividas. Beleza? Tudo bem? Podemos mais alguma dúvida, gente? Podemos encerrar antes que o pessoal bata em mim aqui, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Quero aqui fazer um convite para que vocês tragam um amigo, tragam alguém para casa, tragam alguém para ouvir um estudo, para tomar um passe, né? Esse trabalho que a casa faz aqui é também um trabalho de desobsessão, é também um trabalho de cura. Mesmo você que ficou sentado, que achou que estava com sono, que estava desligado, você não sabe o quanto foi trabalhado espiritualmente em você, né? Então isso é muito bom para todos nós. Ganha a espiritualidade da casa, ganha a gente que vem aqui, ganha todo mundo, tá bom? Obrigado, então, boa noite.